Muito boa noite, caros e queridos ouvintes aqui do Portal Nova 15. Está começando mais um programa A Hora do Clássico. Eu sou o apresentador e maestro Carlos Miller e estaremos juntos até as 22 horas e pouquinho com mais essa edição de número 46 em nossa segunda temporada no episódio Gêneros Vocais. Boa noite, Marcos Alves. Como é bom estar ao vivo, Marcos. Eu não gosto de gravar o programa. Semana passada nós fizemos um programa gravado, mas com o mesmo carinho. Mas hoje estamos aqui ao vivo, é muito mais gostoso, é muito mais dinâmico. Eu gosto mais, Marcos. Então vamos lá. Seguindo a nossa segunda temporada de hoje, nós falaremos de um gênero muito específico chamado moteto. Mas antes, eu quero dar minha boa noite, minhas saudações musicais para todos os meus ouvintes que estão presentes aqui na nossa live. Maria Neta Fernandes, muito boa noite. Emília Simeone, muito boa noite. Nossa fã número 1, não perde um programa, né, Emília? Muito obrigado. Quem mais? Bom, aqui não apareceu mais ninguém. Marcos, se tiver mais alguém aqui nas plataformas, dá um toque para mim aí, tá bom? Então, as demais pessoas que estão assistindo pelo YouTube, Instagram, site www.portal Nova 15, aplicativos Radiosnet, o próprio aplicativo do Portal Nova 15, o meu muito obrigado. Lembrando que vocês podem mandar críticas, sugestões, pedidos e tornar-se um parceiro aqui do nosso programa Hora do Clássico para divulgar a sua marca, o seu produto, através do 19 999 29 10 15. Repetindo, 19 999 29 10 15. Muito bem, hoje nós falaremos então sobre este gênero vocal chamado moteto. Semana passada nós falamos sobre a missa. É claro que existem muitas missas importantes, mas como o vídeo do maestro Alexandre Neco bem destacou, ele sugeriu várias missas de outros compositores barrocos, clássicos, românticos, para vocês pesquisarem, porque existe uma gama imensa de missas para que vocês possam prestigiar, assistir, pesquisar pela internet. Como nossa temporada é longa dentro dos gêneros vocais, nós precisamos dar continuidade, tá? Bom, então hoje nós vamos falar sobre o moteto. O moteto, surgindo na França no decorrer do século XIII e derivado diretamente do conductus, o moteto, nas suas formas iniciais, era uma composição polifônica vocal, sacra ou secular, a duas ou mais vozes, sem acompanhamento instrumental, com uma voz utilizando textos litúrgicos em latim, o famoso tenor litúrgico, e outras com textos poéticos ou cômicos em francês. Contemporâneo da arte trovadoresca, neste período inicial, com sua diversidade de textos, o moteto contrapunha-se ao organum e o rondellos, que tinham unicidade de texto. A voz mais grave da composição era um tenor, a quem era atribuída uma melodia gregoriana. Acima do tenor, cantava o motetus, dito também discantus, contrapondo-se ao tenor,
tínhamos o triplum, também chamado de contratenor, que é uma voz mais aguda que o tenor. Com o desenvolvimento do moteto durante o século XIII, e especialmente pelo grande número de composições dedicadas à Virgem Maria, diminui a utilização de textos profanos e o moteto assume sua principal característica de composição sacra. Em 1322, o Papa João XXII divulga um documento contra o abuso na utilização de textos profanos, misturados com textos sacros na música sacra em geral e no moteto em particular. No século XIV, Philippe de Vitry lança no seu trabalho Ars Nova os fundamentos teóricos do moteto isorrítmico, no qual os padrões rítmicos se repetem ao longo da obra, cada vez a uma altura, voz diferente. Guillaume de Monchaux compôs 23 motetos isorrítmicos. No início do século XV, o moteto passa a se basear num único texto e com caráter predominantemente religioso. Guillaume Dufay e John Dunstable compõem um novo tipo de moteto, onde, além da isorritmia, usava-se a liberdade rítmica do madrigal, com texto em uma só língua, utilizando-se a chamada imitação, onde todas as vozes apresentavam alternadamente o mesmo material melódico. Jean Docquerem, Jacobus Obrecht e Oscar Desprat nos deixaram complexas composições utilizando até 6 vozes. Já no século XVI, o moteto atinge a sua forma mais perfeita de homogeneidade polimelódica com as obras de Orlando de Lassus, Adrian Willaert, William Byrd, Palestrina, Andrea e Giovanni Gabrieli, Cristóbal Morales e Thomas Luiz de Victoria. No século XVII, surge o moteto no chamado estilo concertante, com acompanhamento instrumental. Seu principal precursor foi Lodovico Grossi da Viadana, com a obra Cento Concerti Ecclesiastici para 1, 2, 3 e 4 vozes, em 2 volumes publicados em 1602 e 1608, que na verdade não são mais que motetos aos quais acrescentou-se um acompanhamento por baixo contínuo, realizado por órgão e onde algumas peças são escritas no estilo recitativo da ópera florentina, então emergente. A inovação de Viadana produz, durante o século, uma copiosa produção de motetos a 1 ou mais vozes, acompanhados por baixo contínuo, ressaltando-se Cláudio Monteverdi, com o admirável Vespro della Beata Vergine Maria, publicada em 1610, obra essa que ouviremos hoje, contendo 13 peças em estilo de moteto concertante, que são vozes acompanhadas por cornetas, violas, trombone, contrabaixo da gamba e órgão. Outros compositores italianos que se destacam nesse estilo de moteto são Giovanni Rovetta, Giovanni Legrenzi, Antonio Caldara, Giacomo Carissimi e Domenico Mazzocchi. Na Alemanha citamos Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude e Johann Pachelbel. Na França temos as obras de Louis Couperin, Marc-Antoine Charpentier e Jean-Baptiste Lully. No século XVIII, a composição de motetos diminui sensivelmente. Vivaldi compôs mais de 30 motetos, dos quais sobreviveram apenas 12 belíssimas obras que ele mesmo designava de moteto a canto solo com strumenti, padronizadas em 4 partes: área, recitativo, bastante curto, área, novamente, e aleluia. Johann Sebastian Bach nos deixou 7 obras que se assemelham mais a cantatas e nas quais o coral tem um importante papel. Lembrando que cantata nós veremos nesta segunda temporada também. Handel compôs um único moteto, Silete Venti, em estilo concertante para uma voz, orquestra de arcos, oboé e cravo. Destacam-se também Rameau, Mozart, com um belo Exultate Jubilate,
para soprano, orquestra e órgão, e outros que nos deixaram magníficas obras com grande variedade formal. O gosto crescente pelo canto monódico, a ascensão da ópera e o menor interesse pela música religiosa no século XIX foram as principais causas da decadência do moteto. Nos séculos XIX e XX, poucos compositores se dedicaram ao gênero. Destacam-se algumas obras de Brahms, César Franck, Verdi, Vaughan Williams e Francis Poulenc. Muito bem, pessoal, como vocês mesmos perceberam, nós hoje ouviremos de Monteverdi, Cláudio Monteverdi, no ano de 1610, ou seja, no século XVII, esta belíssima obra Vespro della Beata Vergine. Direção e regência de Sir John Eliot Gardiner, com Monteverdi Choir e English Baroque Solist, ou seja, Coral de Monteverdi com a Orquestra Barroca, no Palácio de Versalhes, na França. Pessoal, como se trata de uma peça longa, com quase 2 horas de duração, nós dividiremos o nosso programa de hoje sobre moteto em 2 partes. Então, hoje nós ouviremos a primeira parte deste belíssimo moteto de Cláudio Monteverdi, tá? do século XVII, onde vocês poderão apreciar bastante até o final dessa primeira parte. Depois, semana que vem, nós exibiremos a segunda parte e final deste grande moteto. Vamos à música, maestro, e fiquem até o final.
Sed formosa, formosa filia, Jerusalem, dilexit merex, et introduxit vein curriculum suum, et dixit me, surge amica, amica mea, surge et veni, amiens transit imperabile, recescit flores apparuent in terra nostra. Surge amica, amica mea, surge et veni,
Senza
Maravilha! Vocês ouviram a primeira parte do moteto Vespro della Beata Vergine de Cláudio Monteverdi em nossa segunda temporada do episódio Moteto. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até o final conosco aqui e também aos nossos diretores, direção-geral Renato Canadinho, direção a comercial José Roberto Cachucho, diretor administrativo Douglas D'Andrea, diretor de programação, conteúdo e suporte técnico, nosso querido Marcos Alves. Muito boa noite, Marcos. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando, então, que semana que vem nós estaremos aqui com a segunda parte do moteto de Cláudio Monteverdi. Beijo a todos. Até lá.